20 coisas que não sabia há 5 minutos. Nós somos uma das espécies com mais dificuldades de parir no reino animal, tudo por conta do tamanho da nossa cabeça. É possível que as vantagens evolutivas de ter um cérebro enorme compensasse todos os riscos de se procriar na pré-história. Você sabia que a banana selvagem tem sementes enormes e não é tão boa para comer como as que compramos no mercado? Sim, tudo isso porque através da seleção artificial passamos a criar bananas inférteis, cujos óvulos não foram fecundados. Por isso, ao invés de sementes, as bananas de mercado têm apenas esses pontinhos pretos, os tais óvulos. Há uma teoria científica muito séria que propõe que todos nós sejamos alienígenas. A panspermia é uma teoria que indica que a vida na Terra tenha sido trazida nos meteoros que se chocaram com ela. Essa vida evoluiu até o que somos hoje. Quando crianças, sempre somos alertados pelos pais que se engolirmos o chiclete, ele vai grudar no nosso intestino ou vai demorar 7 anos para ser dissolvido no estômago. Não é bem verdade. A base da goma, de fato, não é uma substância fácil de digerir, mas se engolir um ou outro não tem problema. O problema vai ser se você fizer isso todos os dias por um longo período de tempo. A famosa frase atribuída a Thomas Andrews, construtor do Titanic, de que nem Deus afunda o Titanic, é falsa. Não há registros históricos de que ele ou qualquer outra pessoa envolvida no projeto tenha dito isso. Em compensação, a famosa frase de John Lennon, que os Beatles eram mais populares que Jesus, é verdade. Ela foi dita em março de 1966, durante uma entrevista concedida ao London Evening Standard para o jornalista Maureen Cleave. No entanto, a frase foi tirada de um contexto, pois John se referiu à popularidade alcançada na Inglaterra, e não no mundo inteiro. O grupo britânico The Beatles é a banda que mais vendeu na história da música. Segundo a EMI, em estimativa de 2001, foram mais de 1 bilhão de discos. A seleção brasileira de 2002 foi a seleção com mais jogadores bolas de ouro na história do futebol mundial. Foram 4 no total, entre os que já eram bola de ouro, Rivaldo e Ronaldo, e os que se tornaram após a Copa, Kaká e Ronaldinho. Era realmente um timaço. A maior bandeira do mundo é brasileira e está na Praça dos Três Poderes. A bandeira do Brasil hasteada nessa praça tem 286 metros quadrados e foi confirmada pelo Guinness Book como a maior bandeira hasteada do mundo. Você sabia que dos 8 planetas que existem em nosso sistema solar, apenas 4 são rochosos? E são os 4 primeiros: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os 4 últimos são gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Por falar em planetas, devo informar que Júpiter é um dos planetas mais importantes para a vida na Terra, pois ele funciona como um grande filtro de objetos celestes. Sua gravidade é tão intensa que puxa a maioria dos grandes asteroides para si, o que ajudou na estabilidade da vida em nosso planeta e foi essencial para o desenvolvimento dela. Na teoria da evolução, nem todos os animais se tornaram mais complexos. As cobras, por exemplo, tinham patas que foram perdidas ao longo do processo adaptativo. Outro exemplo são as tênias, um animal parasita que é mais popularmente conhecido como solitária, que perdeu o sistema digestivo com a seleção natural. O nosso vizinho Paraguai possui 2 línguas oficiais, o espanhol e a língua indígena Guarani. Sabia que para nós, assim como para alguns outros animais, olhar nos olhos pode significar um ato hostil, ainda que não percebamos? Se quiser comprovar isso é fácil. Basta encarar alguém no elevador e vai perceber que a pessoa logo vai desviar o olhar ou senão vai partir para cima de você. Então, melhor não testar isso. Dos 4 últimos presidentes eleitos após a redemocratização, apenas metade conseguiu terminar todos os mandatos aos quais foram eleitos. A Noruega, a Suécia e a Dinamarca são os países com maior porcentagem de ateus no mundo, todos com mais de 70% da população que não acredita na existência de um ser divino que comanda tudo.
A maior temperatura registrada no planeta Terra é de 56,7 graus Celsius e foi em Greenland Ranch, Vale da Morte, Califórnia, Estados Unidos, em 10 de julho de 1913. Em compensação, a temperatura mais fria registrada em nosso planeta foi de menos 89,2 graus Celsius na Antártida, mais precisamente na estação de pesquisa russa chamada Vostok, 21 de julho de 1983. A Islândia é o país mais seguro do mundo para se viver. O país tem uma média de 1 a 3 homicídios ao ano. E se você não acha grande coisa, saiba que o Brasil tem uma média de 5 homicídios por hora. Esse aqui é o Vanta Black, o material mais escuro do planeta Terra. O Vanta Black é um composto formado por nanotubos de carbono. Por conseguir absorver mais de 99% da luz, cria a aparência de um buraco fundo ou uma estrutura lisa, mesmo quando está posicionado sobre objetos tridimensionais.